pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui trazendo para vocês mais um art vlog de aquarelas. Então, gente, eu tava pensando aqui que eu ia trazer de vídeo para vocês dessa vez. E eu encontrei esses caderninhos antigos de receita aqui em casa. Daí eu pensei, vou escolher uma receitinha e vou deixar ela do meu jeitinho de aquarela. Então vem comigo! De materiais eu vou usar essa régua de 30 centímetros, alguns materiais livres que eu tenho aqui na minha bolsinha, folha de ofício para a gente fazer os rascunhos para escolher o melhor layout para a nossa receitinha de hoje. Para a receitinha oficial nós vamos usar o canson da linha Montevol do tamanho A3, que são duas folhas A4 deitadas. Ele tem uma textura ótima, eu gostei bastante e vale bastante a pena pelo custo-benefício. Eu vou estar usando também esse apontador, a manivela da Atriz. Eu uso o tablet para conseguir ir vendo as referências enquanto eu faço a pintura, para ficar tudo do jeitinho que eu quero. Para o rascunho eu vou usar esse kit de 72 cores da Staedtler. Eu estou utilizando ele porque as cores dele são um pouco saturadas, tem uma pigmentação mais baixa, então acho que vai ficar ótimo para a gente fazer os esboços e tudo mais. Tem uma variedade bem legal de cores, então vai ser perfeito para o nosso objetivo, que não é preenchimento, né? Para começar os esboços eu vou usar a cor 175 da Staedtler. Como a nossa receita é de bolo de cenoura, eu decidi fazer os rascunhos da cor laranja mesmo. Aqui tem as nossas referências, que é dessa artista, eu não sei pronunciar o nome, mas eu peguei esses exemplos aqui de início para fazer alguns modelinhos diferentes. E assim ficou nossos dois modelinhos. Esse primeiro ficou justificado à direita, com os elementos espalhadinhos, bonitinho. E esse segundo ficou mais para a esquerda, né, o bolo mesmo, e tem mais elementos também. E o escolhido foi o primeiro, eu achei a distribuição dos elementos dele melhor, e sendo assim vai ficar melhor na hora da gente ler também. Como eu decidi fazer a receitinha no tamanho A5, eu vou cortar esse nosso papel A3 em 4 partes iguais. Eu escolhi o tamanho A5 porque, além dele trazer essa vibe de nostalgia, de receitas de vó, receita de mãe, eu acho ele muito mais prático também pra gente guardar. Quem sabe a gente não faz uma caixinha personalizada só com essas receitinhas, o que vocês acham? É importante lembrar que os lados do papel eles têm texturas diferentes, então quando a gente for fazer a nossa pintura oficial, ficar atento nisso. Antes de começar o rascunho oficial, eu fiz uma margem de meio centímetro só para os elementos ficarem bem centralizadinhos e certinhos. E assim ficou o nosso esboço da receitinha. Já passei também a receita oficial para cá. Ficou bem legal, ficou bem distribuído, ficou lúdico, então a gente já pode ir para o próximo passo. Aqui eu vou usar o limpa-tipos para tirar o excesso de grafite e a gente poder passar o lápis de cor para a gente ter uma ideia de como é que ela vai ficar pintada.
E assim ficou o nosso esboço colorido. Assim a gente já consegue ver como vai ficar a harmonia de cores, o peso das cores, a proximidade das cores. Agora os materiais necessários para a pintura: uma flanelinha suja, manchada, xoxa, capenga, um potinho com água. Nosso catálogo de cores que você pode aprender a fazer, o link tá aqui na bio. Um kitzinho de pincéis para detalhes. Aqui eu tenho um pincel da Derwent, ele é um aqua brush com botão. Um pincel Nail Sable da Pentel. E esse pincel de linhas da Ceramic, que eu adoro, ele sempre aparece por aqui também. Nosso médium granulador, que tá virando a estrela desse canal, gente. O meu kit da Winsor & Newton, que o meu amor me deu. Aqui a gente tem nossa água com 2 gotinhas do fungicida da Pestilento, que eu mostrei no último vídeo aqui do canal. E a gente vai começar a pintura pelos ovos. O médium granulador, ele é muito fácil de usar. Eu pego umas gotinhas aqui com o meu conta-gotas, coloco no godê. Depois eu venho e coloco o pigmento nele, e quanto menos água coloca, mais o médium aparece, né? Porque a gente não pode diluir o médium com água, que ele vai perdendo essa textura dele. Eu sempre reutilizo esses pedacinhos que ficam quando eu corto o papel para fazer esses testes de cores, e aqui não foi diferente, né, gente? E aqui eu tô ajustando a cor dos ovos. Eu vou colocar ovos caipiras porque eu acho que fica mais bonito. Mas não influencia em nada na receita. Nós já fizemos a base de alguns elementos que foram os ovos, a manteiga e as colheres. Eu acho que tá ficando legal, tá ficando equilibrado, então a gente pode seguir pro ponto auge daqui, que é a cor laranja. Também vou usar o médium, porque é uma textura que eu acho que o médium consegue trazer bem legal pra gente. Depois de fazer a base laranja, a gente vem reforçando os cantos onde pega mais sombra. Lembrando que essas sombras, né, eu faço quando ainda tá úmido, não tá completamente seco e também não tá encharcado, só úmido, porque assim eles têm um blend mais bonito, eles misturam melhor e fica bem melhor. Daí, para diluir essa parte que fica mais marcadinha, é só pegar o pincel limpo e molhado e fazendo o degradê da forma que a gente prefere e que acha que fique mais bonito. É super simples.
E assim ficou a nossa base de cores, ficou maravilhoso, achei que ficou super saturado, lindíssimo. E agora a gente vem para os detalhes. Aqui eu tô usando o pincel de linhas da Ceramic para dar alguns limites, né? Não ficar uma coisa meio solta. Eu acho que fica legal quando a gente coloca algumas linhas, mas não um contorno total, em alguns casos, igual esse aí, que é o bolo que vocês estão vendo. Eu só delimitei algumas quinas, algumas coisinhas ali atrás, porque assim acho que fica mais natural, traz um pouco mais de realidade, né? Ainda nos detalhes eu vim fazendo esses risquinhos que tem aqui na cenoura, eu vou fazendo em lugares aleatórios, só prestando atenção em seguir a anatomia da cenoura. Eu faço com laranja mais escuro e um marronzinho, e às vezes eu misturo essas duas cores. E essa mesma mistura eu usei para fazer essas raízes da cenoura, que eu acho que dá um charme a mais para essa cenourinha. Agora a gente vai para contorno e brilho. Eu vou usar uma Jelly Roll, uma Posca, uma caneta japonesa que eu comprei na Daiso e duas canetas da Winsor & Newton, a sépia e a cor cinza. A cinza eu vou usar para receita no geral, sem seus títulos, né? Porque fica uma cor boa de se ler e não fica tão escuro e tão forte quanto uma preta ficaria. E a escrita ficou dessa forma, eu decidi fazer o título preto exatamente para dar esse contraste com cinza. Achei que ficou super harmônico, super equilibrado, eu adorei. E a nossa receitinha ficou dessa forma após alguns ajustes, apagar as linhas de referência, colocar uns pontinhos de luz, alguns detalhezinhos. Eu achei que ficou super harmônico, eu amo laranja com azul, então eu sou suspeita. Ficou bonito de ver, bonito de ler, fácil, ficou... Ai, gente, ficou tudo, achei muito legal. Eu achei super divertido fazer essas receitinhas, então eu pretendo trazer mais receitas aqui no canal, então deixa a sua sugestão aqui nos comentários. E é isso, um beijo, um queijo e um lambejo do nosso diretor de arte. Até a próxima!